convite é um pouco diferente, é para que você mergulhe e conheça a história do David. Estou aqui na casa dele. Tudo bem, David? Tudo bem. Nós estamos aqui no Jardim Copagro. Foi um contato, eu conheci o David hoje, apesar que eu já tinha ele nas redes sociais, eu descobri agora, mas foi através do Cássio Cavalieri, meu amigo, que está aqui. Aliás, hoje ele é o Cinegra aqui. Obrigado, viu, Cássio? E eu vim contar essa história impressionante. Na semana passada, aliás, tem alguns meses que eu e o Cássio falamos sobre essa história. Ele diz: olha, você precisa conhecer essa história. É praticamente um sobrevivente. A medicina não sabe explicar como esse homem está vivo. Que idade que você tem hoje? 36. 36 anos. Nós dois temos a mesma idade. A medicina não consegue dar uma explicação de como é que o David permanece vivo. Para vocês terem uma ideia dessa história que nós vamos conhecer a partir de agora, eu convido você a compartilhar essa live para que outras pessoas possam conhecer também a história dessa família que mora aqui, em especial do David. A sua pressão já chegou a quanto? Ela já passou de 30. A pressão arterial já passou de 30, para você ter ideia, com 22, 23, 18 as pessoas costumam passar muito mal, algumas têm sequelas terríveis, e ele segue aqui. E eu vou falar, segue firme e forte, porque para passar o que ele passa todos os dias, não é para qualquer um. Como se diz por aí nas redes sociais, é para os fortes. Como é que começou essa tua saga? Como é que você me contou aqui previamente que foi até os 14 anos a vida estava normal. Sim. O que aconteceu que mudou a tua história e trouxe você a situação que você já passou, que já foi pior, né, David? E que se encontra hoje? Bem, tudo começou com 14 anos. Eu trabalhava numa rede de supermercados da cidade. Por uma brincadeira de mau gosto de um colega de trabalho, me derrubou. Eu trabalhava com vasilhame, guardando vasilhame no depósito, e eu estava em cima de umas caixas. Ele pegou e fez uma brincadeira besta de bater na caixa. Eu desequilibrei. Antigamente ninguém cuidava disso, segurança do trabalho, isso daí era negligenciado. Nem ouvia falar, né? Então eu caí de joelho e esmaguei a cartilagem do joelho, deu condromalácia patelar. Com 14 anos, o médico deu o diagnóstico que eu teria que fazer uma cirurgia. Através dessa cirurgia, eu não poderia movimentar minha perna mais do que 90 graus. Mas mesmo assim, com os riscos, que eu ia ter que usar muleta, tudo, eu fui e fiz a cirurgia. Consegui movimentar as pernas, porque depois disso fiz fisioterapia, academia, artes marciais, tudo. Tive sempre uma vida bem ativa, andava de bicicleta nos municípios da região. Só que daí, durante a cirurgia, eu peguei uma infecção hospitalar. Até então ela não se manifestou, ela foi se manifestar depois de anos a gente teve conhecimento de onde foi que foi pego isso daí. Eu peguei uma doença que dá geralmente em menina, criança até uns 12 anos, que é uma doença feminina, que ela se chama púrpura de Raynaud-Schlein. Ela é uma alergia que ela ataca no corpo como se fosse sarampo. Você fica todo vermelho, queima, arde, coça, a pele resseca, e através disso daí ela pode atacar os órgãos internos. Até em um ano você pode falecer por causa dela, porque ela acaba destruindo o teu rim, tudo, que você tem que tomar medicação de câncer, tudo para poder controlar ela, e através de remédios à base de corticóide. Né? Então quando eu descobri ela, eu comecei a tomar os medicamentos, mas não de câncer. Então os médicos não sabem como o meu corpo sobreviveu até eu descobrir tudo que eu tinha, que eu fui descobrir isso há 5 anos. Através de uma insistência do médico no hospital, quando eu fui tratar. Eu fui por causa de um problema, acabei tratando o outro e acabei descobrindo que eu tinha vários problemas, porque um problema levou a outro. Com 16 anos, o meu pai, que ele é militar, me levou para Curitiba na época, no hospital militar, no HPM que tinha em Curitiba. Eu fiquei lá um mês sendo estudado lá, ficaram procurando biópsia em cima de biópsia, tudo, para ver o que dava reação. A minha pele não reagia a nada, não conseguiam ter diagnóstico, nem nada. Depois que a gente foi descobrir que ela faz parte do sistema nervoso. Se eu ficar nervoso, se minha pressão sobe, apesar que minha pressão, quando ela está normal, ela está em base de 18 por 14, 20 por 14. Mas se ela passa dos 20, é porque eu estou ficando nervoso. Quando eu tenho que viajar, quando eu estou ansioso, começa nos braços, começa nas pernas, começa a me coçar. Eu fico assim. Você está do meu lado, eu estou assim. Eu começo a me coçar e começa a sair tudo aquilo ali. Então, graças a esse médico função, vamos dizer assim, que eu conseguia o diagnóstico. E através disso foi onde eu comecei a tratar. Que daí há 5 anos eu estou tomando remédio para câncer, né? Metrotexato.
tem que tomar o remédio que anula 24 horas depois, porque se passar a quantidade que eu tomo, se passar de 24 horas, pode me levar ao óbito. Né? Eu não posso, porque é uma quantidade alta que eu tomo. Então, se passar 1 minuto de 24 horas, eu começo a passar mal. É horrível, é horrível. Então, as medicações que eu tomo, tudo eu tive que ter assinatura de responsáveis, porque os médicos nunca autorizaram. A medicação que eu tomo é altíssima, como a gente estava conversando anteriormente. A quantidade de medicação que eu tomo não é de uma pessoa normal. Pois vamos fazer aqui um comparativo para que vocês entendam. A morfina, né, que talvez é um dos mais potentes que nós temos, o mais potente talvez, morfina, né? fentanil, uma pessoa normal para um processo toma quanto? Um processo cirúrgico leva aí, em média de 4 a 5 miligramas. Pós-operatório, para você aguentar a dor quando você é operado, pós-operatório, amputação, a manipulação dela é basicamente 3 miligramas. Uma ampola tem 10 miligramas. Sim. E eu cheguei a tomar 300 miligramas a cada 4 horas, com média de 100 miligramas de resgate a cada 2 para manter o basal dela. Hoje eu estou permanecendo com 120 miligramas por 60 de resgate, 120 a cada 4 horas, por 60 a cada 2 horas mais ou menos ali, para poder manter o basal. Fora as outras medicações que eu tomo, né? Além disso, junto com a morfina para a dor no caso. Seria a gabapentina, que o teto máximo dela é 900 miligramas a cada 8 horas, que ela não pode passar de 2,5 a 3 miligramas a dia. Então eu tomo 900 miligramas, que é 2.700 miligramas, né? É 2,7 miligramas. Então, a dipirona para potencializar a morfina. E mais um monte de remédio ali que... Você já chegou a tomar quantos tipos de remédio por dia? Já passou de 20, 30 remédios. 10 horas da manhã eu tomava 110 comprimidos. 10 horas da manhã e 10 horas da noite. Já dava 220 comprimidos dia, só nesses dois horários, 10 da manhã e 10 da noite. Nós estamos falando de 220 comprimidos dia. Não dá nem pra gente imaginar. Acho que se for para colocar num pote, é uma mão cheia de comprimidos. E aí as pernas, as feridas são grandes, são úlceras, né? São chamadas de úlceras. E a vida foi complicando. Um problema foi gerando outro, a dor muito forte, causa o estresse. Eu não conseguia andar, eu fui engordando, eu saí de 89 quilos para 160 quilos por causa do corticorde, porque geralmente as pessoas manipulam o corticorde ali, que seria prednisona, para uma alergia normal ali, de 5 miligramas a 10 miligramas em caso grave, eu tomava 180. Então, para você ver a quantidade exorbitante que eu tomava. E isso foi ocasionando que eu saí de 82 quilos, em 6 anos eu bati 160 quilos. E detalhe, a minha comida era balanceada, eu fazia acompanhamento com endocrinologista, com nutricionista, fazia atividade física, musculação, artes marciais, tudo. E mesmo assim eu fui inflando. Por causa da morfina aumentou também os meus hormônios, então digamos assim, eu tenho um corpo que uma pessoa que faz academia gostaria de ter, porque eles tomam anabolizante para aumentar os hormônios para poder crescer. Eu, por causa da morfina, os meus hormônios foram obrigados a se desenvolver e ampliarem dentro do meu corpo. Então, quando eu fazia atividade física, eu ficava forte, eu parava de fazer, eu ficava gordo. Só que chegou um tempo que eu não estava mais aguentando, quando eu aguentava de dor, tudo. Chegou um tempo, e o Cássio, ao me contar a sua história, ele disse, Edna, ele é uma pessoa que a dor passou a fazer parte da rotina. 24 horas Infelizmente, por dia. Em todos os momentos do dia, o David tem alguma dor. É isso tua Sim. vida? Por exemplo, em todos os momentos você tem um certo nível de dor. Claro que ela não está no teto máximo o tempo todo. Vamos dizer assim, de 0 a 10. Vamos colocar aí numerário de 0 a 10. A minha dor normal, durante o dia, tomando morfina, ela fica ali entre 4 e 5. Tem hora que eu olho para minha esposa e falo para ela, ela fala, amor, eu nem converso. Eu só fico quietinho no canto, ela sabe. Ela já olha para mim e fala assim, não, você não tá bem, né? Não. Eu não levanto nem para pegar, porque eu não consigo encostar a perna no chão. É que nem quando eu consigo deitar na cama, para mim levantar também é um sacrifício. Ele estava contando como é que são as noites, né?
está na cadeira, aqui numa cadeira de descanso, diária, como a gente chama. Diária de descanso e à noite é minha cama. À noite é sua cama. Porque se você mudar a posição das pernas... Porque se eu encosto a perna no colchão, eu não aguento de dor. Então eu tenho que dormir com o calcanhar numa cadeira, aí eu jogo ela para trás e coloco um travesseiro aqui e aqui eu fico. Aí eu acordo de manhã, aí eu levanto, aí aqui que eu tô. Então isso daqui é minha companheira. Ela de certa forma te estabiliza para acordar. Para acordar bem, manhã. Porque senão eu não consigo levantar. E não é bem um acordar, você disse que fica sem dormir. Eu fico acordado. Esses dias eu dei entrada na UPA, quando eu dei entrada com mal súbito primeiro, e no outro dia eu dei com morte, eles me deram, entrei como morte súbita dentro do hospital da UPA, porque eu fiquei 10 dias acordado, 10 dias sem dormir, eu não consegui dormir mais do que meia hora, assim, eu pescava e não dormia, porque eu senti tanta dor nesses 10 dias, que eu não preguei o olho, até que eu cheguei na UPA, eu cheguei basicamente desfalecido na UPA, mas eu cheguei dirigindo, porque minha esposa não dirige, eu precisava ir para a UPA, e eu achei que estava me dando infarto de novo, porque eu já tive começo de infarto no hospital, que eu fiquei 1 ano hospitalizado, internado, sendo estudado. Um ano, e mais os picados ali, deu quase 1 ano e meio. Eu fiquei 3 meses, saí, fiquei 1 mês, saí, fiquei 15 dias, saí 1 mês. Aí eu internei e fiquei 1 ano no HC em Curitiba, sendo estudado por mais de 20 médicos, o corpo clínico que me avaliava, era mais de 20 médicos toda manhã vendo como é que eu estava, de todas as áreas que você imaginava. Desde cirurgião plástico, cirurgião geral, até porque fizeram cirurgia comigo, eu ia para o centro cirúrgico. Os curativos que eu fiz foram os curativos mais caros que tem, tipo em Toledo não tem, que seria a câmera hiperbárica e o tratamento a vácuo, que eles compraram isso, porque era um tratamento que tinha nos Estados Unidos, que eles estavam desenvolvendo, eles importaram para poder fazer. Agora eu quero te perguntar, teve um fundo do poço, teve um momento assim que foi, com esse diagnóstico todo, sem compreender por que comigo, porque eu creio que é uma pergunta que você deve fazer rotineiramente. Geralmente quando a gente enfrenta uma dificuldade, uma adversidade... Por quê? Por quê, né? Qual que é a missão que eu tenho diante de tudo isso? Ou que eu preciso... Enfim, não tem uma explicação lógica. Como é que você lida com tudo isso? Os médicos falam que eu sou material de pesquisa, porque, assim, eu já cheguei no fundo do poço, já fiquei nervoso, já tive no fundo do poço de tentar se matar, pra falar bem a verdade pra você. Não aguentava. E sempre quando eu chegava no fundo do poço, alguma coisa acontecia. Eu saí de um relacionamento de 10 anos, porque 5 anos sendo tratado no hospital, vivendo longe, a convivência acabou... Fica insustentável. Não teve lógica, também eu não queria atrapalhar a vida da pessoa que estava comigo na época e tal. E eu vou falar assim, qual que é a... vamos dizer assim, qual é o aprendizado disso para mim? Eu não vejo o fundo do poço que ele me leva, mas o que ele me trouxe? Através dos problemas eu tive coisas boas. Mesmo com os problemas eu aprendi a ser feliz com isso. Se ele já tem vencido todas essas batalhas, está aqui para contar essa história, é sinal que a gente também tem alguma coisa a fazer nessa missão. Não é uma missão só dele, mas é uma missão nossa, né? Nossa, enquanto sociedade também. Então eu ficaria muito feliz se as pessoas compartilhassem esse material. Sabe? Aí tem gente que fala assim, você é do INSS, mas você tem um carro. Sim, eu tenho um carro. Direto eu fico sem gasolina na rua. Eu tenho um carro porque a minha irmã forneceu para mim, pode puxar os documentos dela, que ela fornece para mim porque por causa das minhas pernas eu não posso andar. E às vezes de madrugada eu tenho que ir para a UPA porque a dor é tão grande que eu não aguento, então eu preciso, então os meus familiares que me ajudam, né? Porque às vezes as pessoas olham você de um jeito que nem quando foi na perícia a médica pegou e falou, mas você está andando, você pode trabalhar. Quer dizer então que o deficiente, a pessoa vê a deficiência da pessoa, a deficiência do ser humano é cadeira de roda. A deficiência do ser humano é cadeira de roda. Se você não está numa cadeira de roda, você não é deficiente. Eles não sabem que você pode ter problema na coluna, problema na cabeça, problema de reumatismo, tudo que pode caracterizar uma deficiência. Deficiência não é só um amputado de perna ou um cadeirante. Deficiência é aquele que não pode exercer alguma coisa, alguma atividade, tudo. Você pode ser deficiente da mão, da cabeça, das pernas, mas não é uma cadeira de roda que vai caracterizar a tua deficiência. Que tem um cadeirante que vai conseguir fazer muito mais coisa do que uma pessoa que não é cadeirante. Que não tem todas as que não tem todo aquele problema, né? As limitações que você tem. É uma limitação apenas física, né? Não é uma limitação como você apresenta. Então eu contei essa história, quis exatamente conhecer, saber um pouco mais.
Não é uma história que você encontra todo dia por aí, é de muita, mas muita superação mesmo. Cássio contando, eu sabia que tinha sido grave, mas aqui eu tenho a sensação de que foi muito mais grave do que eu podia presumir e qualificar na minha casa. Se você puder, tiver material de curativo ou outros donativos também, porque naquela situação, né, com 900 e alguma coisa por mês, com aluguel, casa e etc, um tratamento caríssimo. Quando recebia, né? Quando recebia, está suspenso. Né? Faz 6 meses que eu estou suspenso. Imagina, 6 meses. Imagine você 6 meses sem salário, né? Como é que fica a situação? Então eu peço para que você compartilhe, para quem vai assistir depois, nós vamos subir o vídeo, para você que vai ver de repente na timeline de algum amigo, é uma história real. Eu estou aqui no Jardim Copagro, é isso? Isso. Obrigado, viu? Porque isso foi, abrir uma história dessa é confiança. Quero agradecer a sua esposa, qual é o nome dela? Eliane. Eliane está aqui. Obrigado, viu, por nos receber. Eu também tenho que agradecer ela por ela aguentar aí, porque, como eu falei pra você, às vezes eu chego a sair de mim aí, é ela que domina a situação. Às vezes ela tem que chamar meu pai, porque os remédios sobem na cabeça, né? São situações complicadas, mas ela está batalhando comigo. Agradecer a minha família, ao Cássio, que, como eu já comentei, sempre esteve comigo, e a todas as pessoas que sempre estiveram comigo e me ajudam até hoje. Então, e assim eu observei essa história no lugar do cuidador, da cuidadora, que foi no meu caso, e às vezes o pico de dor da gente também vai a 10, a 20, uma dor emocional muito forte. O choro vem à tona, o nervosismo, o medo de não vencer. A impotência, toda vez que uma feridinha nova se abre, parece que na alma da gente se abre uma nova ferida. Eu fico até muito emocionada porque... Quando fecha um pedacinho daquela... Fechou, que é um gol da seleção brasileira, sabe? É um auge. E aí o pico de dor de um cuidador também, é difícil a gente olhar pelo aspecto do cuidador, né? Porque toda a atenção está para o paciente, tem que ser assim, porque é a vida que corre o risco maior, mas o emocional de quem ampara, ele precisa ser muito forte também, precisa ser muito cuidado. É por isso que nós, enquanto sociedade, também temos que olhar para o cuidador, para a cuidadora, para quem está ali do lado. A dor que você sente, recurso, a né? dor que você sente física, ela sente mentalmente, ela sente ali junto com você. É uma vida de muitas dores, mas também de muita resistência. Obrigado para quem acompanhou, obrigado Cássio, obrigado pela confiança, por ter contado essa história.